de te olhar. Palmas, palmas, quero todo mundo comentando aqui, palminhas, que você. Olha aí, eu até valeu. Marqueteiro e cantor. Olha aí. O aí. marqueteiro, ele é muitas coisas, não é apenas marqueteiro. Ó, falaram que você canta aqui também, mandaram você cantar, quem falou? Já faz tempo que eu não canto, só canto no banheiro, já tá bom. Canta pelo menos o Tecnobrega aí do Pará? Gente, pelo amor... Não, vou ficar sem cantar hoje. Quem sabe da próxima vez a gente canta alguma coisa junto. Mas acredita que eu tava tão envolvida, foi tão bacana isso, que eu tava já cantando Eu Não Sei Parar. Já tava aqui. Olha, meu Deus, que voz linda. Só que eu já tava com medo de te atrapalhar, então eu fiquei caladinha. Eita, vai ser canta demais. Ó, eu gosto demais de Belém do Pará, já morei em Belém, sempre estou por aí, já... Ó, eu morava, aliás, meus avós tinham loja ali na rua do Iguatemi, na Padre Eutíquio, na frente da Praça da Bandeira. Olha, o Iguatemi já agora é Pátio Belém, faz tempo, mudou. Ah, então faz tempo. Eu fui aí agora em janeiro, pensa na terra boa, gosto demais. Ih, o pessoal tá pedindo pra eu cantar, vai virar uma live de karaokê. De música. Anotem os pedidos e vou cantar daqui a pouco. No final da live eu encerro cantando, então. Bora fazer assim. Perfeito, fechou. Ó, o papo tá muito bom, papo musical, iniciamos de maneira leve, mas hoje nós viemos para falar sobre um novo mercado profissional, né, Úrsula? Que é o mercado profissional do social media. O tema da nossa live hoje é social media, o novo mercado profissional. E eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que a Úrsula, que é profissional da área, para conversar um pouquinho conosco. Úrsula, o que é social media? Vamos lá, gente. Para quem não sabe, social media, ele vai gerir as suas redes sociais. Como assim? Ele vai fazer um estudo do seu público. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, tá? Então vamos botar que você tem uma loja de roupa. Eu vou fazer o estudo do seu público, da sua loja de roupa, e vou analisar as métricas desse pessoal aí. Qual é a maioria do gênero desse público? É mais feminino, é mais masculino? Qual é a faixa etária de idade que ele atinge? Mas por que eu sou tudo isso? Eu vendo roupa, o meu público é para quem quer comprar roupa. Não é bem assim, não. Dependendo do seu produto, dependendo do que você vai ofertar, eu faço toda essa análise para a gente poder criar estratégias certas para a gente poder vender na sua loja. Eu crio essas estratégias também de acordo, né, com base nas análises, nos estudos que eu faço com o seu público, não só nas métricas que eu vejo que o Instagram me dá, mas assim, eu faço enquetes lá dentro do seu Instagram para eu ter essa métrica bem mais definida, sabe? Então, basicamente, qual é a minha função? Criar estratégias de acordo com o seu objetivo. Você vai me falar: Úrsula, meu objetivo é ganhar mais seguidores. Úrsula, meu objetivo é vender mais. Úrsula, meu objetivo é ser mais uma autoridade aqui na internet. E para cada objetivo, uma estratégia diferente. E é isso que eu faço. Maravilha. Então, o trabalho do social media engloba diversas coisas dentro da gestão de mídias. Coisas, gente. Com certeza. Eu dei uma enxutada para... Senão eu fico aqui. Olha, eu respondo direct, eu posto stories, já deu uma englobada. Agora vamos desmistificar o que muitas pessoas pensam aí, né? Que social media é aquela pessoa que vai ficar fazendo post, que vai criar as artes, que vai fazer a edição de vídeos. Tem diferença? Olha, tem diferença sim. A pessoa que cria... obrigada, Aimee. Daqui a pouco você me chama lá no direct, que a gente já faz uma consultoria bem personalizada para você. Que as minhas consultorias são individuais. Olha então, aí. Vamos lá. Existe diferença sim. O meu trabalho, ele vai criar as estratégias para o seu perfil e sim, ele vai criar o seu conteúdo. Mas eu vou criar o seu conteúdo, quem executa é você. Sabe aquelas artes bonitinhas que tem, que a gente indica muito fazer no Canva, tem gente que usa Photoshop, não tem problema, o Illustrator, né? Tem vários tipos de edição. Eu não faço, eu faço porque eu sei, mas isso não está incluso no trabalho do social media. Isso
é design que faz. O design, você contrata um design. Mas eu sei fazer essas artes. Então eu incluo no meu pacote, mas é um valor separado. Entendeu? Perfeito, perfeito. Edição de vídeo também, e aí a gente inclui lá no pacote. Mas o meu trabalho, você me contrata, você vai ganhar gerenciamento das suas redes, estratégias, conteúdos, vou te passar um planejamento para você seguir aquele conteúdo. Mas as artes, as peças gráficas, né? Eu não faço. É um valor à parte, entendeu? Assim como tem social media, que é social media e trabalha com tráfego pago. Eu já não trabalho com tráfego. Eu já terceirizo quando o meu cliente precisa. Então, tem que saber dividir direitinho quais são os serviços do social media. Perfeito. Então, existem várias atribuições e a atribuição de criar design, criar artes, edição de vídeos é uma atribuição à parte que pode ser feita combinando um valor à parte com o próprio social media, né? Olha só, a Aimee Fotos, ela fez uma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem mandando perguntas, a gente vai fazer aqui um bate-papo e vai respondendo, né? Vamos responder primeiro aqui, ó, o Dinildo. Ele perguntou primeiro, quanto ganham... Denildo. Eu gosto dele bastante. Quanto ganha em média um social media? Existe um piso ou varia muito conforme a quantidade de clientes? Varia, gente. Assim, quando a gente está começando, a gente não tem muitos clientes. Não, a gente tem 0 clientes. Finge que você está começando, a gente tem 0 clientes. Então, o que eu indico fazer, por exemplo, para quem está começando? Só estou dando uma base para a gente poder chegar para eu responder o Denildo quanto ganha mais ou menos. Quando você está começando, você tem 0 clientes, você não tem resultados. Entendeu? Você vai chegar para um possível cliente pelado, digamos assim. Olha, eu gerencio redes sociais, mas você não tem nenhuma prova de que você é bom, você não tem nenhum resultado. Então, para quem está começando, eu indico você pegar um perfil, pode ser de um amigo, quem hoje em dia não tem um amigo empreendedor, né, que tem uma loja, que tem uma hamburgueria, que tem uma doceria. Você pega, treina naquele perfil, um mês, já dá para conseguir uma métrica bacana. Se amigo pode até te contratar depois, não sei, mas só para você já ter um resultado para entregar para o seu possível cliente. Quanto ganha em média um social media? Gente, depende muito, depende do trabalho, depende da demanda do cliente. Aquele cliente vai te demandar muito, porque a gente vende o nosso tempo, né? O nosso tempo é o nosso conhecimento, não tem nada mais precioso do que o nosso tempo. Então, você vê, aquele cliente precisa de 7 posts por semana, todo dia ele quer post, um post por dia. Aquele cliente vai me demandar tempo. Então, para ele, eu vou cobrar um pouco mais caro. E não tem que ter medo do valor, porque o nosso trabalho vale, gente. Toda empresa precisa de um social media, toda pessoa que tem algum negócio na internet, seja influenciador, seja empresa, não importa qual empresa que você tem, ela precisa de um social media e você faz diferença. Assim como a empresa precisa de um gerente na loja, a empresa precisa de um gerente dentro das redes sociais, e esse gerente é o social media. Então, às vezes, tem muito social media que prostitui o preço. Desculpa a palavra, mas é isso. Eu sempre falo assim, prostitui o preço. Uma coisa que eu tô lá cobrando, digamos, um serviço excelente, que eu cobro R$1.000, a pessoa tá ali cobrando 300. É uma prostituição muito grande, entendeu? Às vezes a pessoa, ela realmente não é muito boa e ela tá ali só pra, não sei, fazer não sei o que, ela não vai te dar resultados de verdade. Ou às vezes a pessoa é muito boa, mas ela se prostitui. Ela não acredita naquilo, entendeu? Então, assim, em média, dá pra ganhar um dinheiro bom, gente. Procurem pessoas que paguem vocês, porque existe, tá? Ah, mas eu cobro R$200 porque a pessoa não pode pagar, ela não tem como pagar. Gente, são 210 milhões de brasileiros e o social media pode trabalhar com clientes do mundo todo, pelo amor de Deus, né? Vai ter cliente sim que vai te pagar, procura no lugar certo. E o mais interessante, né, Úrsula, é porque, assim, existe uma grande quantidade de empresas e de pessoas, né, CNPJs e CPFs que precisam desse profissional. Daí eu vou te fazer uma pergunta mais específica. Dentro do universo de perfis das mídias sociais, seja perfil de Instagram, perfil de YouTube, é uma mídia social também, mas eu gostaria de saber, perfil profissional ou perfil pessoal? Quando você está iniciando dentro de uma mídia social, como é que
você faz para definir isso? Tem diferença? Qual é melhor seguir? Eu falei sobre isso, inclusive, ontem nos meus stories. E é uma dúvida que as pessoas têm muito, têm bastante. Sempre chega essa dúvida. Ah, eu vou criar um perfil do zero. Gente, depende muito. Porque, assim, eu não criei um perfil do zero. Eu peguei o meu perfil, que antes eu era influenciadora digital. Eu peguei o meu perfil de influenciadora digital e tô aqui metendo a cara e me anunciei, me expus como social media. E falo sobre isso hoje. Eu poderia ter criado um outro perfil? Poderia. Mas assim, pensando no meu nicho, tá? Pensando que todo mundo hoje precisa de um social media e é muito difícil hoje alguém não ter alguma coisa na internet. De vendas, de alguma coisa. Então eu falei, vou criar no meu perfil mesmo, porque eu sei que no meu perfil tem bastante empreendedores. Então eu sei que meu conteúdo vai ser válido para eles. Eu troquei o meu nicho. Antes eu era influenciadora digital, falava de lifestyle, beleza e tudo mais, mas eu troquei, mas mesmo assim eu decidi continuar. Isso, o meu número de seguidores, apesar de que hoje, gente, o número de seguidores não significa nada, o que importa é o engajamento. Mas assim, o número de seguidores, ele te dá ainda uma autoridade no digital. Então, quando, por exemplo, eu fosse abordar alguém, ainda mais quando eu estava iniciando, né, hoje eu já tenho um pouquinho de experiência, quando eu fosse abordar alguém, se fosse um perfil lá que tem 30 seguidores, a pessoa já não ia dar muita bola. A pessoa já não dá muita bola porque a pessoa já não gosta muito de ser abordada, né? Essas pessoas chatas que falam que não gostam de ser abordada. Minha querida, você tá numa rede social, você não quer ser abordada, é complicado. Então, perfil profissional, perfil pessoal. Gente, se você conseguir fazer esse mix perfeito do seu perfil pessoal com o seu perfil profissional, perfeito. As pessoas não estão aqui para comprar nada, não estão aqui para aprender nada. Então, a gente que tenta vender alguma coisa aqui, tenta ensinar, nós somos alienígenas. Eu falo que nós somos o professor tentando ensinar álgebra dentro de uma balada. Porque aqui a gente está competindo com BBB, com página de fofoca. Então, assim, misture, fale aqui, você é um médico, fale aqui, ó, hoje, vocês viram essa notícia que saiu sobre o limão de manhã ser muito ácido? Na verdade, não é assim. Se você misturar você fala do que você precisa falar, mas no próximo stories você já tem que estar mostrando o seu filhinho lá, olha só o que o fulaninho fez aqui, muito engraçado. Mostre a sua vida com a sua família também, que as pessoas estão aqui atrás de entretenimento. E você pode perceber que os perfis que têm mais engajamento, os perfis grandes mesmo, que tem mais engajamento que você conhece, dificilmente é só conteúdo. Tem alguma coisa da vida da pessoa ali, que a pessoa se conecta com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, a minha dica é faça o mix perfeito. Não crie um perfil do zero, faça um mix perfeito para você, que você vai ser sucesso. Perfeito. E é muito bom assim também falar que não adianta você ter dois perfis se você não consegue ter constância neles, né? É importante que você sempre esteja ativo nas redes sociais. Então você vai decidir ter um perfil pessoal e um profissional. Se você realmente conseguir fazer o mix que a Úrsula falou, mas tendo constância, consistência nos dois, aí sim. Se não, é importante que você defina qual deles, né? Outra coisa também que eu inclusive falo, Úrsula, tem pessoas que vão iniciar e pensam assim, eu vou para o YouTube, eu vou para o Instagram, qual lugar eu vou me destacar, né? É a mesma coisa, se você não conseguir ter constância dentro do YouTube e dentro do Instagram, não adianta nada, é melhor que você escolha uma delas e trabalhe especificamente com esse teu mercado, né? E também você falou muito bem a questão da rede social aqui, as pessoas buscarem entretenimento, nós que estamos aqui de estranhos querendo vender alguma coisa, então realmente para a gente criar conexão, para a gente conseguir realmente atrair pessoas, nós temos que falar um pouquinho da nossa vida pessoal. Eu conheço vários perfis gigantes que além do trabalho, falam um pouquinho ali da sua vida e isso cria uma conexão, né? As pessoas que estão participando sabem que ali do outro lado tem uma pessoa de carne e osso, né? Uma pessoa que também procrastina, uma pessoa que a pessoa não é perfeita. Muitos perfis que eu sigo hoje, que eu sigo até porque eu sinto um dever, assim, de seguir aquela pessoa, mas se fosse assim mesmo por mim, eu não seguiria mais.
que falam de marketing digital, mas é só isso o perfil da pessoa. É só isso, só isso, só isso, só isso. Ela, por exemplo, a pessoa posta 30 stories no dia, um só, ela com bumerangue na academia. Gente, e aí, o que tu faz nessa academia? Qual é o aparelho que tu usa? Quero saber como é. Tu faz dieta também? Ou, sabe? Chega, eu pulo o perfil da pessoa. Só sigo a pessoa mesmo porque, sabe aquele deverzinho de seguir a pessoa? Aham. Vamos Maravilha. responder aqui a pergunta do Denildo. Preciso sair do meu trabalho para começar a trabalhar como social media? Não, não precisa sair do trabalho. Você pode fazer uma renda extra, mas assim, você não vai ganhar muito. E o que eu costumo falar é o seguinte: não tô falando pra tu abandonar, vai ver que tu tem um trabalho super bem remunerado aí, olha, abandona pra virar social media. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Mas tenha um foco na sua vida. Tenha um foco. Eu larguei a minha faculdade, tá, Glauco? Eu larguei minha faculdade agora esse semestre pra fazer a faculdade de Direito, pra me dedicar totalmente ao marketing, que é o que o meu coração arde pelo marketing. Então, eu decidi isso. Eu decidi botar esse foco na minha... Não, vou trabalhar só com marketing e pronto. Por quê? Dificilmente você vai ser muito bom em duas coisas. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu falei aqui que eu sou social media, mas também eu faço as peças gráficas, né? O design, se você quiser. Mas eu não sou tão boa no design. Eu quebro aquele galho. Quebro aquele galho bacana, mas eu não sou tão boa no design. Eu sou muito boa no social media. Sou muito boa como gerenciadora de redes sociais. Então, tu nunca vai ser muito bom em duas coisas. Tem alguns casos, mas assim, depende. Uma coisa tu sempre vai ser melhor. Então, imagina se eu dividisse a minha faculdade de Direito, que é uma faculdade que suga a gente, com o marketing, como gerenciar redes sociais. Eu não ia ter muitos clientes, eu não ia ter muitos resultados, não ia poder me dedicar aos meus clientes. Então, foca em alguma coisa. Então, Denildo, não precisa você sair do seu trabalho, mas começa aos poucos. Assim, quando que você tiver uma certeza, uma consolidação. Eu saí da minha faculdade um tempo depois, que eu vi que era aquilo que eu queria mesmo. Você pode sair, sim, do seu trabalho e veja aí como é que... Sempre tem um foco. Ou você é muito bom no seu trabalho e vira o gerente da loja que você trabalha, ou até sócio mesmo do dono, ou você é muito bom em social media e assim por diante. Perfeito. Muito bom você falar isso, Úrsula. E eu, atualmente, eu trabalho em duas instituições. Eu trabalho na Universidade Estadual aqui do meu estado, que é o Tocantins, e também trabalho no Senac. Trabalho manhã, tarde e noite. Isso daí, e canta, né? Aí, antes da pandemia, nos finais de semana, eu canto numa banda de baile aqui também, e aí, final de semana era topado também. E aí, assim, eu tento realmente conciliar meus empregos formais com a produção de conteúdo. Nos meus empregos, eu sou professor, já produzo conteúdo digital para os meus alunos dentro das instituições. Hoje eu estou produzindo... Depois eu quero te fazer uma pergunta. Pode continuar falando. Não, pode falar. E aí hoje eu tenho vários cursos produzidos e atuo nas plataformas de streaming de conteúdo, que também é um mercado muito grande. Você já deve ter ouvido falar da Netflix, né? Sim. A Netflix é uma plataforma de streaming de conteúdo de entretenimento. Então você vai lá para assistir um filme, para curtir à noite e tudo mais. E existem plataformas de streaming de conteúdo educacional. Então se você é professor, se você é um expert, você pode desenvolver o seu curso, colocar nessas plataformas e elas se encarregam de vender o seu curso. Essa é uma das estratégias. Existem outras estratégias em que você é o responsável por vender, investir em tráfego pago e tudo mais, né? Você queria me fazer uma pergunta agora, pro final? Não, assim, você tem quantos trabalhos então? Bora contar. Eu trabalho na universidade, sou instrutor da formação continuada de professores. Sou professor do Senac à noite, aí nos finais de semana, antes da pandemia, estava com a banda de baile, fazia freelance no final de semana, e agora eu estou desenvolvendo os meus cursos, os meus treinamentos, disponibilizando em plataformas de streaming de conteúdo. Então, sempre dá para arrumar um tempinho. O Glauco tem 4 trabalhos. Eu acabei de falar que é bom você se focar em um, porque você nunca vai ser bom em tudo. Isso não é uma regra, isso é o meu modo de pensar. O cara trabalha muito, a gente está falando, o cara trabalha muito.
Assim, eu não sei, Glauco, como é tua vida. Ainda mais agora que a gente não tá saindo muito, não sei como. Mas assim, eu prefiro focar em uma coisa, porque eu imagino que. Não é possível que tu ainda vai me falar e eu passo, sei lá, metade do meu dia livre e faço o que eu quiser, não é possível. Com certeza é um homem muito ocupado. E que, Os meus alunos dizem que eu sou o pai do Cris. o pai do Cris, verdade. Com certeza você é um homem muito educado. Então, assim, eu não funciono. Se eu fosse o Glauco, eu não funcionaria. O Glauco, perfeito, ele funciona, ele consegue ser eficiente e eficaz em todos os trabalhos dele. Imagina, né, Glauco? Você deve ser... Tento ser, né? Eu não consigo, eu não funciono. Não consegui nem fazer uma faculdade e trabalhar com social media. Ainda mais ter 4 trabalhos. Não, gente. Então, assim, vai muito da particularidade da pessoa. Mas, assim, claro, eu imagino que o Glauco, quando ele se vê bem consolidado, por exemplo, Glauco, aqui no marketing digital, pô, o Glauco tá ganhando muito aqui. Eu não sei se tu ainda vai querer trabalhar lá no Senac, não sei se tu vai querer trabalhar ainda nas outras. Então, Sim. assim, ele vai escolher. Vai dar o que eu sempre falo, assim, depende muito da sua situação. Não tem como, muitas vezes, a gente dizer, ó, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque depende de cada pessoa, cada situação, cada realidade. Tem pessoas que têm família, tem pessoas que têm filho. Então, assim, hoje eu estou numa situação em que eu preciso ter uma segurança, né, familiar, preciso dos meus empregos formais, mas a gente... sabe aquele momento que a gente sai do trabalho e tem aquelas horinhas ali antes de dormir, das 10 até meia-noite, até 1h, que muita gente vai dormir, eu tô lá fazendo um outro trabalho. Então, assim, você precisa pagar um preço. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha só, você só conquista as coisas se você pagar o preço. Se eu trabalho manhã, tarde e noite, eu quero ter uma evolução além disso que eu trabalho, eu vou trabalhar ali naquelas 3 horinhas depois que eu chego no meu serviço a mais. Então, assim, vai muito do seu nível de consciência, de onde você quer chegar, mas todo mundo precisa entender que tem que pagar o preço. Eu acho que você largou a sua faculdade, mas porque você tem um propósito. A partir do momento que você tem um propósito, a decisão tá valendo. Coisa, eu sou uma situação diferente do Glauco. Eu não preciso. Se acontecer tudo errado no meu marketing digital, eu não vou ficar sem um prato de comida, porque eu moro debaixo do teto dos meus pais ainda. Entendeu? Uma coisa que é trabalhar com marketing é isso. É uma preocupação inicial, principalmente para alguém que está iniciando. Mas quando você já tem cursos, você já tem uma autoridade, você pode ficar mais relaxado. Então é isso. Hoje meus clientes podem falar, olha, não quero mais, acabou tudo. E eu vou ficar, tipo, sem nada. Como o Glauco falou, ele precisa hoje ter essa estabilidade da carteira assinada ainda e tudo mais. Mas eu sei que, com certeza, ele deve ter um objetivo na vida dele de crescer aqui nas redes sociais, porque é o presente, né? Eu ia falar é o futuro, mas já é o presente. E aí a gente já tá nessa luta aí. É o presente. Agora vamos falar o seguinte, Úrsula. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente percorrer, né? Dentro do trabalho do social media. O trabalho inicial, eu diria assim, quando você vai contactar os clientes, que seria o primeiro passo ali da análise, né? Análise de perfil. Quando você pega o primeiro cliente que você vai fazer uma análise nas redes sociais dele, o que você olha assim, com relação ao histórico do que ele já produziu dentro dessa mídia social? Olha, tipo as primeiras impressões, assim... Isso, é uma análise de perfil, né? A primeira impressão do perfil da pessoa. Eu costumo prestar muita atenção na biografia. As pessoas subestimam a biografia, elas pensam que não é nada aquilo lá. Gente, a biografia do seu perfil é o que vai te diferenciar do teu concorrente à primeira vista, tá? Eu não te conheço, Glauco, não te conheço. Eu sei que tem muitas pessoas na internet que fazem a mesma coisa que tu faz. Muita gente na internet faz a mesma coisa que tu faz. Quando eu entro no teu perfil, a primeira coisa que eu olho é a tua biografia. O que esse cara tem de diferente aqui? Tu sabe qual é a tua biografia, Glauco? Tu pode me falar aqui? Ou tu nem lembra mais qual é? Lembro sim. Produção de conteúdo para negócios. Produção de conteúdo para negócios, 3K de alunos. Isso, autoridade, 3K de alunos. Te ajuda a criar produtos digitais que encantam e o link da live.
Toda semana. Essa daí é a diferenciação do Glauco. É a diferença do Glauco. Entendeu? Ele já botou uma autoridade dele, que ele tem mais de 3K de alunos, 3.000 alunos. Entendeu? Já botou que ele te ajuda a criar conteúdos que encantam. A minha bio lá já é relacionamentos que vendem. Então, assim, à primeira vista, o que vai diferenciar tudo do teu concorrente é a tua biografia. À segunda vista, digamos assim, ok, gostei do Glauco, vou seguir ele. O que vai diferenciar o Glauco do concorrente dele é o modo dele falar, é o modo dele apresentar o conteúdo dele, é a didática dele, é a comunicação. Então, assim, eu falo que existem muitas pessoas hoje na internet fazendo a mesma coisa que você faz. Acho que a pessoa não vai parar de me ligar, mas pelo amor de Deus. Tá, deixa eu continuar. Que já até cortou meu raciocínio. Essa pessoa não é você. Então, sempre ponha todas as suas características possíveis no seu modo de falar, na sua apresentação. Se você fala gírias, fale as gírias. Não, eu não vou falar gírias. Aqui no Pará, né, a gente fala o égua. Égua, mana, não sei o que, blá, blá, blá. Mas quando? Mas quando? Te manda. Mas quando? Gente, não vou falar gíria porque, meu Deus do céu, aquela pessoa lá que tem 200 mil seguidores, ela jamais falaria essa gíria. Claro, mano, que ela não falaria, ela não é daqui do Pará. Tu tem a tua personalidade. Quando põe a tua personalidade, morreu, olha. Porque vai ter gente que vai se identificar comigo, vai ter gente que vai se identificar com o Glauco. E é isso, pronto. A Aimee tá falando aqui que já vai te seguir. A Jane tá falando que tem dificuldade. É o que eu mais tenho dificuldade. Jane, se você estiver aqui ainda, escreva o que exatamente que você tem dificuldade. Se é na bio, se é na sua. Se é botar a sua personalidade nos seus posts, me diga aqui, pra gente já resolver isso. Perfeito. Oi, Ivan, então... oi, Cícero. Cícero Cesário, Neia, acho que ela já foi minha aluna também. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, Úrsula, a questão da bio ela é muito importante, né? A pessoa tá ali, viu um conteúdo seu passando na timeline dela ali, entrou no seu perfil, a primeira coisa que ela vai dar de cara é a bio. Muitas vezes a pessoa não vai nem olhar o teu feed primeiro. Se o teu perfil chamar atenção, é como se fosse um cartão de visita. Ali já é o convite para você realmente consumir aquele conteúdo, né? Então, realmente faz muito sentido você ter uma boa bio. Beleza. Depois que você fez a análise ali, a primeira impressão, que você entrou no perfil, viu a bio tá top. Segundo passo, para onde você vai? Bora lá, então. Segundo passo, na verdade é um conjunto, né? Eu até fiz um post hoje sobre isso no meu Instagram, vocês podem lá ver depois que acabar a live. Biografia, foto de perfil e organização do feed. A tua foto de perfil tá boa? Tá ruim? Úrsula, eu não sei. Quando é que ela tá ruim, quando é que ela tá boa? Tua foto de perfil boa tem que estar aparecendo bastante aqui teu rosto, olha. Bastante teu rosto. Olha a minha foto, olha a foto do Glauco. Bastante nosso rosto aqui, perfil. A gente não tá lá, não sei onde. Entende? Tá perto. É uma foto que tem que chamar a atenção. É uma foto que tem que prender a pessoa. Inclusive, eu acho que eu até vou mudar essa minha foto já. Uma foto, você pode botar um fundo na sua foto. Isso tem aplicativos que fazem. Olha a foto do Glauco, é um exemplo muito bom. Um fundo laranja na foto dele atrás. Gente, quando o Glauco comenta em alguma coisa, quando o Glauco curte alguma coisa, essa foto dele vai chamar a atenção. É uma foto diferente, é uma foto chamativa. Então, tem que estar aparecendo bastante seu rosto. Não bote uma foto que seu cabelo tá no seu rosto assim, entendeu? Outra coisa que eu falei também lá, passe na sua foto aquilo que você quer passar. Você quer passar seriedade? Então, uma foto séria. Uma foto, entendeu? Você é uma pessoa mais descontraída, não sei o quê. Uma foto mais descontraída. Isso tudo vai de acordo com a sua... O seu perfil tem que ser a sua casa. Eu falo isso sempre. O seu perfil é a sua casa. Arrume ela do seu jeito. Olha, você falou tudo agora. O perfil é a casa. Nós dois nos conhecemos através de um post do Paulo Cuenca, né? E a partir daquele post lá, eu comecei a convidar várias pessoas para fazer a live. E por incrível que pareça, eu não recebi nenhum não. Ninguém falou assim, não vou fazer e tudo mais. A questão é porque eu sou profissional, eu tenho uma rede social. Muitas vezes não. Muitas vezes se eu tivesse um perfil assim totalmente... Eu não estou dizendo que meu perfil é bom, mas se eu tivesse um perfil totalmente bagunçado,
talvez a pessoa não teria credibilidade. Um exemplo, eu só trago para cá pessoas que realmente eu vejo que vão trazer conhecimento para minha audiência. Então, por exemplo, eu convidei você porque você é fera na área e eu confio em você para trazer esse conhecimento pessoal. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar no seu perfil, fiz exatamente tudo isso que você falou, analisei foto, analisei bio, procurei um vídeo, né? Eu digo para os meus alunos, uma das melhores formas de você se comunicar é através de vídeos, tá? Muitas vezes você vê uma foto ali muito bonita, não tem como você saber se realmente a pessoa vai se dar bem numa live, se ela vai conseguir se comunicar legal, vai se expressar. Então eu vi vídeos seus e realmente você é fera, você é top. Obrigada. Gente, botar muito stories, aparecer bastante nos stories. Sempre falo isso nas minhas consultorias. Apareçam. As pessoas têm que saber quem é você. Qual é o jeito que você fala. Qual é o seu cabelo. Tem muita gente que tem vergonha de aparecer nos stories. Meus clientes, já peguei muito cliente que tem vergonha. Comece básico, comece com um bumerangue ali. Não vou chegar com você e falar, olha, eu quero 25 stories por dia, tá? Quero 5 IGTV pra gente postar, de 1 minuto, pelo menos. Não vou chegar... Você não precisa fazer isso. Só responder aqui a Janile, que ela mandou aqui. Tenho dificuldade de me diferenciar. Ela falou aqui em cima. Quando vou analisar os perfis do mesmo nicho que o meu, parece que é tudo a mesma coisa. Tenho dificuldade de me diferenciar. Olha, Janile, deixa eu te falar. Ela falou até que vai trocar a foto de perfil. Mano, a tua foto tá ótima. Não vi. Tá ótima a tua foto. Tá. Janine, então. Perfil tudo a mesma coisa. Gente, eu não costumo acompanhar muitos perfis. A Janine, ela fala sobre crescimento de cabelo. Ela tem esse cabelão aí. Ela fala como cuidar do cabelo. Lá vem porrada. Negativo. Lá vem porrada. Então, Jane, você pode... O que eu percebo quando eu estava estudando o marketing, né? Vou criar meu conteúdo, vou escolher minha paleta de cores. Muitas moças, muitas mulheres do marketing escolhem essa cor rosinha clara para representar. Não, Glauco? A maioria é essa rosinha clara, entendeu? A Lila que tá aqui, amanhã tem live com a Lila, ela já escolheu um laranjão, totalmente diferente. Essa chamou a atenção mesmo. Na hora que ela comentou já... Tá vendo? A foto da Lila também é um exemplo. A minha cor é um vermelho, é porque o que eu queria passar? Queria passar elegância, digamos assim. Então, a minha letra que eu uso é fina, a cor que eu uso é um vermelho, tipo o meu batom aqui, que eu até botei pra combinar com a paleta, um marrom. Então, assim, o que tu faz pra tu diferenciar? Mano, foge do comum. Se tu vê que as tuas concorrentes, digamos assim, porque eu falo que não existe concorrência a partir do momento que tu abre tua boca e põe a tua personalidade pra fora. Atua mesmo, não inventa de buscar de alguém que tu conhece. Ou que tu acha que, tá fazendo sucesso, vou fazer igual. Negativo. Primeiro que as pessoas vão achar ridículo, que vão saber que tu tá copiando alguém. Não tem isso. É tu mesmo. Vê lá. As pessoas estão botando só publicação em post. Mano, faz um vídeo. Faz a tua publicação agora em vídeo. Tu vai falar em vídeo e vídeos de até 30 segundos, bem rápido. Não precisa nem ser reels, não. Bota no teu feed mesmo. Legendado. Sempre põe a legenda pra ter aquela parte da acessibilidade. Mudei minha paleta depois da tua dica, amiga. Tô amando os resultados. Sim, eu adorei a tua paleta nova. Inclusive, aí tu muda, né? Porque no perfil da Jane tava muito assim... A mesma coisa sempre. Ela não botava muitos... como é que chama? Não é objetos, assim, na imagem dela, mas era muito igual os designs. Agora ela tá mudando e tá super melhor, viu? Eu nem te falei isso, mas tá bem mais bacana. Então é isso. Show. E além dessa análise de perfil que você faz, né? Desde foto, da bio, do conteúdo que tem dentro do feed, né, que é muito importante, o social media ele também é responsável, além da análise de dados, da vida pregressa ali da rede social, você vai definir quais são os canais de atuação também, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que mídia social é só Instagram.
né? Nem só de Instagram vive o produtor de conteúdo, eu costumo dizer, né? Além disso, você falou também da questão da identidade visual, da paleta de cores, que eu acho também que é muito fundamental para criar uma identidade, né? Um brand em cima da marca. Agora eu te pergunto, é importante o social media entender a linguagem do expert? Vamos dizer o que é o expert, né? Expert é o dono ali do perfil, é a pessoa que tem conhecimento daquele nicho para passar. Por exemplo, eu trabalho com produção de conteúdo, vou contratar a Úrsula como minha social media. É importante você conhecer a minha linguagem para você executar o seu trabalho? Olha, com certeza. Assim, não tem nem comparação. Olha, a Jane já vendendo o peixe dela. Gente, sigam a Jane. A Bruna também. Obrigada, Bruna, pelo elogio. Olha, gente, com certeza, assim, não tem nem o que discutir, porque o meu trabalho, tudo que eu faço no perfil do Glauco, por exemplo, digamos que ele me contrate, tudo que eu faço tem que parecer que é ele que está fazendo. Não pode parecer que é outra pessoa. Tudo tem que parecer que é ele, então tem que entender muito a linguagem dele. Então, quando a gente começa com um novo cliente, eu sempre falo pro meu cliente, olha, as primeiras semanas vão ser um pouco mais puxadas, porque eu preciso entender mais a tua personalidade, eu preciso entender mais o jeito que tu fala, se você fala bem certinho, se você tem alguma gíria, se a sua fala é mais formal ou informal. Então, as primeiras semanas é bem puxado, porque eu preciso conhecer o meu cliente, para poder escrever as legendas, que isso também é um trabalho que eu faço. Eu faço as legendas do meu cliente. Então, precisa ser igualzinho, como se fosse o Glauco que estivesse fazendo. Então, claro, eu tenho que conhecer muito o jeito que ele fala, a linguagem dele, as pausas gramaticais que ele fala. Porque quando a pessoa lê o texto, ele tem que receber lá na caixa de mensagem deles, gente, Glauco, eu li com a tua voz, eu li com o teu jeito de falar. Então, assim, você que é social media, eu te recomendo muito assistir as lives do teu cliente, para tu pegar, assistir os stories, para tu pegar esse jeitinho dele. Entendeu? Perfeito, perfeito. E com relação, a gente já falou sobre a questão das estratégias que o social media ele cria para o seu cliente. Vamos falar agora sobre a produção de conteúdo, né? Porque além de criar essas estratégias, o social media é responsável também por produzir o conteúdo. Quais as dicas, assim, quais as boas práticas que você, como social media, realiza no quesito produção de conteúdo para o seu cliente? Pois, como eu falei lá no começo, depende do objetivo do cliente, né? Então, assim, eu tô com uma cliente agora que ela precisa de agendamentos. Ela é psicóloga, ela precisa de agendamentos. Precisa que pessoas vão lá e agende ou online ou presencial. Então, como é que eu faço? Aqui eu tô falando basicamente o que eu faço. Como é que eu faço a produção de conteúdo dela? Primeiro eu crio a linha editorial dela. Linha editorial é o que nós vamos falar naquela semana e por onde, por que canal vai ser falado, se é por Reels, se é por IGTV, se é por post, se é por stories. Crio tudinho e ouço muito. Os profissionais do social media, tem que ouvir muito, tem que ser um muito bom ouvinte do público. Entendeu? Ficar atento nos directs, ficar atento nos comentários, ficar atento nos resultados da enquete. Então, eu crio conteúdo em cima disso. A minha psicóloga não. Minha cliente psicóloga, ela fala muito sobre ansiedade. E essa semana, o que foi que a gente percebeu? Um assunto que ela tocou no assunto. E veio muitas perguntas e muita interação sobre isso, que foram os tics. Tics é diferente de... Como é o nome? Agora eu vou esquecer. Por exemplo, tu tem o tique de roer tua unha. O tempo todo fica nervoso, dói tua unha. É diferente de tu sentir uma dor no teu peito forte quando tu tá sofrendo ansiedade. É diferente de tu sentir uma dor de barriga. Isso não é um tique, sentir dor de barriga. Tique é ficar roendo a unha, é comer. Então, assim, a gente viu que teve muita interação sobre isso. Então, olha, essa semana a gente tá falando bastante sobre tiques nervosos, a diferença. E aí, com isso, a gente vai conseguindo mais a interação, né? Do pessoal, com dúvidas, falando. E aí, atingindo o objetivo de marcarem uma consulta com ela, porque percebem que tem esse tique, ou percebem que, na verdade, não é tique, é o transtorno. Ó, o Danildo me
me salvou, é transtorno. E aí o pessoal fica muito interessado. Então, a maior tática que eu uso para criar o conteúdo é ouvir o público do meu cliente. Então é algo que é bem dinâmico, né? Não dá muitas vezes para, por exemplo, você criar um conteúdo engessado para 1 mês, 2 meses. Ó, vamos produzir esse conteúdo Deus aqui. me livre! Não, gente, não existe. Na verdade existe, tá? Tem social media que trabalha assim, que cria conteúdo de mês logo. Eu crio conteúdo de semana em semana. Porque tem coisas que mudam, por exemplo, falando de novo dessa minha cliente psicóloga, teve uma participação no Big Brother, que foi do Celton Mello, não sei se você chegou a ver, que ele tem uma série chamada Sessão de Terapia, e o Big Brother juntou esses dois e foi super interessante. Minha psicóloga ficou enlouquecida, ela já me ligou no outro dia, olha, eu quero esse vídeo hoje no meu perfil. Como é que eu... Aí tudo bem, tem que ser flexível, gente. Eu baixei o vídeo lá, postei, foi um sucesso. Muitos comentários, pessoal compartilhando. Então, existem imprevistos que vão acontecer. Então, não faça planejamento de 1 mês. Faça planejamento de semana em semana, sabe? E use aplicativos que tem para otimizar o seu tempo, né? Perfeito. E você falou da questão de você tá fazendo essas análises, tá verificando essas métricas para produzir conteúdo em cima daquele resultado, muitas vezes de uma enquete, muitas vezes de uma pessoa que fez pergunta ali no direct. Como é que funciona o trabalho do social media com relação ao acesso à plataforma do Instagram? O social media ele precisa ter acesso à conta do seu cliente ou você pode fazer essa análise mais superficial por fora e tá repassando os conteúdos para ele? Não tem como, viu, gente? Logo falando, tem que ter a senha. Eu tenho que ter a senha. Eu nunca tive até hoje um cliente que disse não, tá? Nunca disse até hoje um cliente que falou, não vou te dar minha senha. Porque eu explico pra ele a importância. Eu falo, né? Não obrigo ele se ele não quiser me dar também, mas até hoje eu nunca tive essa objeção. Falo pra ele porque eu preciso estar acompanhando diariamente, gente. Eu falo pra ele, olha, eu preciso da sua senha do Instagram, porque eu faço também postagens lá de stories, de enquetes, preciso estar olhando. Aí eu falo, ou você pode me enviar. Aí a pessoa já não quer ter o trabalho nem de printar lá e me enviar. Ela, não, toma a senha. E é muito mais interessante você ter a senha, com certeza, assim, sem comparações. Certo. E aí, no caso desse trabalho, que você tem acesso a... como a gente fala, né? Hoje a mídia social ela é como se fosse a extensão do trabalho. Na realidade, muitas vezes as pessoas nem pensam como extensão do trabalho, pensam como o local físico do seu trabalho. É como se fosse, se eu te dou a senha do meu Instagram, é como se eu estivesse dando a chave da loja para você entrar e trabalhar. Então, tem lojas, tem empresas que muitas vezes o dono ele não vai lá, ele precisa confiar em dar a chave para aquela pessoa para abrir a porta, ele precisa dar a chave ali da gaveta onde tem o dinheiro, né? Então assim, é importante também você ter confiança para que o social media faça o trabalho dele, né? Com certeza, gente, mas isso tudo é contratual, né? Tem um contrato e aí, né, caso aconteça alguma coisa, mas eu sou boazinha, gente, eu não vou fazer nada no perfil da pessoa. Quando o contrato acaba, eu solicito imediatamente, por favor, mude a senha do seu Instagram. Eu estava fazendo um teste com um possível cliente, que a gente fez um teste de 1 semaninha ali para ver se ia bater, mas acabou que eu não consegui entregar aquilo que ele estava pedindo, que era uma coisa meio absurda. Tudo bem? E aí a gente fez esse teste e ele é um influencer muito grande. No TikTok ele tem 1 milhão de seguidores. E eu falei, pelo amor de Deus, muda a tua senha, já que tu não vai fechar comigo, muda a tua senha. Gente, até hoje eu tenho logado o Instagram dele. E ele já é uma pessoa muito grande, entendeu? Ele tem 1 milhão no TikTok. No Instagram, não sei se ele já bateu 200 mil, mas na época que eu tava com ele, ele tava com 108 mil. Então, assim, já pensou, acontece alguma coisa, não eu fazendo, né? Mas alguma coisa acontece e ele vai vir pra mim. Mas olha, eu falei pra ele tirar. Até hoje eu tenho que logar no Instagram dele no meu celular. E realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Tem pessoas que pautam toda a sua vida profissional dentro de uma rede social. E muitas vezes essa rede cai, se ele perde a conta, se ele perde o acesso,
vai complicar muito profissionalmente, ele vai ter prejuízos financeiros. Então essa questão aí do trabalho do social media tem que ficar muito claro, né? Como você falou, encerrou o contrato ali, ó, meu querido, muda a senha aí, a responsabilidade, você está passando a bola da responsabilidade para ele, né? Então você falou aí, deu essas dicas, né, de produção de conteúdo, elaboração de uma linha editorial semanal, diferentemente do que algumas pessoas trabalham, que é mensal. É claro que cabe, né, a cada tipo de perfil, porque assim, tem perfil que dá para fazer mensal, talvez, tem perfil que não, tem perfil que é muito dinâmico e tem que fazer essa linha semanal. É claro que dá mais trabalho, mas se alguém contrata uma social media, realmente é porque precisa executar um belo trabalho, né, Úrsula? E ó, já estou indicando aí, você que precisa de social media, a Úrsula é a grande expert nessa área aí, vai te ajudar a potencializar as suas mídias sociais. Depois nós vamos conversar, viu? Ah, olha que ótimo. Só mandar um beijo aqui para minha mãe, que me elogiou aqui. Mãe, obrigada. Tô na live do Glauco. Olha aí, Bronze das Divas, diretamente de Ananindeua. Isso, Bronze das Divas aqui. Ali do ladinho de Belém, terra boa. Em breve eu vou visitar. Ótimo. Bom, e agora eu queria saber com relação, você já falou com relação às postagens, você acessa a ferramenta, né? E com relação a, se você quiser fazer a programação desses posts, como é que faz? Você costuma fazer a programação utilizando uma ferramenta específica ou você programa, ou você tem esse conteúdo produzido e faz as postagens diariamente? Bom, assim, quando eu decidi trabalhar com marketing, eu vi que tinha uma possibilidade grande de eu otimizar muito o meu tempo. Então, um social media que é organizado, ele tem bastante tempo livre até para ele fazer outras coisas da vida dele, entende? Até se dedicar, por exemplo, também a uma faculdade. Eu vou fazer faculdade, gente, tá? Eu larguei minha faculdade de Direito, mas vou fazer faculdade de Marketing. Então, assim, eu uso, sim, ferramentas que otimizam o meu tempo. Que ferramentas são essas? O Business Suite, que é do Google, e o Facebook Creator, né? Estúdio de criação do Facebook. Eu uso esses que lá nesses aplicativos dá para você agendar as postagens. Então, eu faço o planejamento semanal, mando para o meu cliente aprovar, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente não falou, mas tudo é pré-aprovado pelo cliente. Então, por exemplo, o Glauco me contrata tudo, eu mando para ele antes. Glauco, tá bom aqui? Existe a possibilidade de você falar isso? Não existe? Tá bom, vamos. Ele aprova ou desaprova. Não tem problema nenhum e a gente substitui. Então, tudo é pré-aprovado. É conteúdo e legenda também. Então, a gente vai lá e eu planejo, se tá tudo pronto, se tá tudo ok, eu posso planejar nesse aplicativo para postar no dia e na hora que eu quiser. Então, se eu quiser planejar, programar uma postagem para postar só dia 25 de dezembro, lá no Natal, às 5 horas da tarde, vai postar só essa hora. Sozinha, eu não preciso me preocupar. Entende? Só que, o que acontece? Uma dica que eu vou dar aqui para vocês. É bom usar esses aplicativos? É ótimo, tá? Eu indico sempre usar, inclusive, esses que são autorizados, né? Que são do próprio Facebook, então do próprio Instagram. Mas, assim, 20 minutinhos antes e 20 minutinhos depois de você fazer sua postagem, aqueça o algoritmo. Que significa... Gente, só dou na minha mentoria isso. Não sei. Olha aí. Ficar calada. Só dou na minha mentoria. 20 minutinhos antes. Muita gente fala dos 20 minutinhos depois, né? Mas depois da postagem, mas 20 minutinhos antes, aqueça o algoritmo. Que é isso? Responda seus directs, interaja no comentário das pessoas que você segue, responda stories das pessoas que você segue. E os 20 minutinhos depois, responda os seus comentários, nos 20 minutos ali de comentários, responda os seus comentários, porque isso vai aquecer o algoritmo e as pessoas vão... E as pessoas não, o Instagram vai enviar sua publicação para mais pessoas. Então, sim, apesar de eu deixar programado, sempre eu sei o horário, né, de cada cliente, sempre eu vou lá e dou uma aquecidinha no algoritmo, sem problema nenhum. Perfeito. Você falou da questão de algoritmo, né? Eu sou da área de tecnologia e algoritmo era uma palavra assim muito rebuscada, muito técnica, principalmente para as pessoas que não entendiam nada de tecnologia, né? Sim. E eu lembro que há uns
8, 10 anos atrás, quando eu entrei para a faculdade, a primeira coisa que meu professor falou: olha, pessoal, eu quero que vocês desenvolvam um algoritmo para realizar, para fazer a fórmula de Bhaskara. Daqui uma semana eu volto e eu quero o algoritmo pronto. Tanto o algoritmo quanto a programação. E aí, o que significa algoritmo? Para você que está aí boiando, sem saber o que é. Mais tecnicamente, é a forma como a rede social faz toda a entrega das postagens. Ela é a inteligência da ferramenta, né? Então, por trás de qualquer rede social, de qualquer mídia social, existe uma inteligência artificial que ela é responsável, né, por fazer a entrega de posts, por exemplo, essa questão que você falou de aquecer o algoritmo. O algoritmo, ele entende que você está se relacionando com pessoas. O principal objetivo do algoritmo de toda rede social é fazer você se manter dentro dela. Quanto mais tempo você tiver na rede social, o algoritmo vai entender: olha, esse cara aqui é uma pessoa que eu quero aqui dentro porque é ele que está fazendo as coisas acontecerem. Então, essa questão de aquecer é realmente importante pelo fato da rede entender que você está interagindo com as pessoas, que você faz parte realmente de uma rede, né? Com certeza. Com certeza. Só, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia só responder uma pergunta aqui do Juan, que foi há um tempinho atrás, que ele perguntou: social media só foca no Instagram ou trabalha em outras redes sociais também? Porque social media é de todas as redes sociais, tá? Eu trabalho com todas as redes sociais, você tem que saber de tudo. LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Eu me especializei, como eu falo, a gente é melhor em alguma coisa, né? Eu sou melhor na Instagram, eu ia falar na rede social Instagram, tá? Mas sim, eu trabalho com todas as redes sociais e o social media também trabalha com todas as redes sociais, ok? Perfeito. E é interessante também, Úrsula, a gente falar, porque muitas vezes a gente pensa: o social media ele tem que saber de tudo, de todas as redes sociais. Cada rede social tem suas especificidades. Então, o Instagram, por exemplo, você faz a postagem ali do seu conteúdo, tem que ter uma boa legenda e tudo mais. No YouTube, você já precisa se atentar à questão do SEO, né, que são as tags, um bom título, uma boa descrição. Então, existem trabalhos diferentes, né? No TikTok, você, por exemplo, eu já ouvi falar, né, que existem ferramentas que você utiliza do TikTok que ela aumenta e amplifica o teu alcance. Por exemplo, dependendo da trilha sonora que você utilizar, da própria ferramenta, dependendo da hashtag que você utiliza, dependendo do filtro, tudo isso vai aumentar o teu alcance. Só para falar rapidinho, só para não esquecer, uma coisa que é diferente, duas ferramentas que tem aqui no Instagram, duas ferramentas não, uma ferramenta que tem em comum aqui no Instagram, no Reels e no TikTok, que é o áudio, mas são duas maneiras diferentes de usar. Por exemplo, lá no TikTok, tu usa um áudio já pronto e que tá fazendo sucesso. Uma música que tá fazendo sucesso. Então, tu pega um áudio já pronto. Aqui no Instagram, muito se fala que se você quer melhorar o seu engajamento, use um áudio próprio. Não tem isso? Sim. Sim, já vou falar. Use o áudio próprio, crie os seus áudios, venha com o seu áudio original, né? Que parece áudio original da Úrsula. Ou se eu pego... Hoje, por exemplo, fiz um Reels com o áudio da Lila. Foi incrível, muito engraçado. Peguei esse áudio dela, já fiz. Que, inclusive, Lila, não foi nem lá no teu perfil, sabia? Que eu vi, foi uma amiga minha que fez, já entrou no teu perfil, fez. E eu falei, vou fazer quando eu vi o áudio era teu. Muito doido. Mas eu fui lá e perguntei, Lila, esse áudio é teu? Que amanhã é minha live com a Lila, né? Então, assim, realmente... Isso dá um engajamento maior. Mas lá no TikTok, não. Se tu entrar com um áudio teu lá no TikTok, dificilmente teu vídeo vai viralizar ou vai ter muita visualização. Mas tu pegar um áudio que tá, olha, bombando, aí sim ele tem muito mais chance de viralizar. Então, são plataformas diferentes com estratégias diferentes. Por isso que é importante conhecer. Não é tudo a mesma coisa, não. Perfeito, e é interessante salientar que muitas vezes tem pessoas que pensam assim: existe uma fórmula mágica, existe um certo padrão que a gente deve seguir. Sim, tem alguns padrões, porém
a rede ela muda constantemente, então é muito teste, né, que precisa ser feito para saber o que realmente dá resultado, Sim. né? Com certeza. Muda o tempo todo, principalmente o Instagram. Como eu já falei, eu decidi me especializar no Instagram. Inclusive, eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Insta News, que sempre quando tem novidade no Instagram eu junto e jogo lá em cima de vocês. Por exemplo, teve a questão dos sorteios, que o Instagram meio que se posicionou em relação aos sorteios, que ele vai banir as fotos. Já você fica bem atualizado lá no meu quadro Insta News. Inclusive, eu acho que vai sair amanhã mais um episódio. Então, assim, sempre tá havendo atualizações, né, na rede social que a gente tem que ficar atento. Então, por exemplo, as hashtags, falar um pouquinho aqui das hashtags que são muito boas, que pode fazer o seu conteúdo ir para a página do Explorar e o seu conteúdo, né, viralizar, chegar para mais pessoas, mas também elas podem banir completamente o seu post e a sua conta no Instagram. Já falei sobre isso lá nos meus posts. Tem hashtags que são banidas, gente. Banidas mesmo. Por exemplo, uma hashtag muito famosa que o brasileiro usa demais, que é o sextou. Totalmente banida essa hashtag. O quê? Como assim? Por que essa hashtag é banida? Sextou, em inglês, é uma abreviação para sex, que significa sexo. Sex to you, que significa tipo, sexo com você. Então, o Instagram baniu totalmente isso, então você tem que ter cuidado com as hashtags que você usa também. A Aimee disse que ama o Insta News, obrigada, Aimee. A Lila também falou mais acima que tem que ter a lei da reciprocidade, que se você quer ser se você quer ser engajado, também tem que engajar com as outras pessoas. Perfeito, é isso mesmo. Com certeza, reciprocidade é tudo, né? Inclusive eu falo de vez em quando para os alunos meus, né? Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de um colega teu te convidar para o aniversário do filho dele, se você convidou para o aniversário do seu filho, né? Então, existe uma grande chance dele te chamar, né? Reciprocidade é tudo nas redes sociais. Uma coisa interessante que você falou aí da questão do Insta News, né? É interessante a gente criar esses quadros dentro da nossa rede social para criar uma certa consciência nas pessoas. Me conta um pouquinho sobre isso. É interessante, sim. No meu nicho, por exemplo, eu achei muito interessante. Porque como eu falo de Instagram, eu quero que as pessoas estejam por dentro cada vez mais, né? Dos algoritmos, das notícias do Instagram. Então, pra mim, foi super interessante, o pessoal gostou, graças a Deus. E eu trouxe logo, basicamente, a inauguração do meu post foi falando dos sorteios, da banição dos sorteios. E o pessoal ficou louco, como assim? Porque o pessoal é muito viciado em fazer sorteio. Como eu falo, os nossos próprios seguidores, eles pedem sorteio pra gente. Eles pedem, faça um sorteio e tal. Então, assim, é muito importante para deixar as pessoas conscientes sobre isso. Nossa, gente, eu poderia ficar uma live aqui falando só de sorteios, porque você não deve fazer sorteios. Aí, ontem, nem lembro se foi ontem ou anteontem, perguntaram, mas sorteio de jeito nenhum? Pode ser um sorteio aí, mas sem ter a intenção de ganhar seguidores em cima desse sorteio. Você pega um sorteio aqui mais intimista, só para os seus seguidores mesmo. Por exemplo, gente, quando terminar essa live, eu vou postar um print e quem comentar lá, eu vi, eu vou sortear o meu e-book para vocês, não sei, e só para as pessoas mesmo que comentarem ali, sem fazer aquele alvoroço todo, né, do sorteio, que é chegar uma enxurrada de comentários, aí uma enxurrada de seguidores, que o Instagram sabe que são seguidores que estão ali só por um interesse de ganhar alguma coisa, um iPhone, uma roupa, não sei o quê. Então, assim, eu acho muito importante as pessoas estarem... Porque, assim, como você falou, aqui é um comércio de muitas empresas. Se você quer se dar bem, você tem que entender como o comércio está falando, né? Como o comércio tá hoje em dia. Então, você tem que estar atualizado para você não cometer muitas gafes. E é esse Exatamente. Eu vou até dar um exemplo dessa questão que você falou dos sorteios, que o algoritmo ele não vê com bons olhos. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, a nossa vida financeira, a vida financeira de todos os brasileiros, ela é monitorada, de certa forma, né? Então, por exemplo, quando você recebe um salário, quando você compra um produto, tudo isso está interligado no sistema da Receita Federal. Então a Receita Federal sabe exatamente o seu perfil, o que você ganha, o que você está comprando.
Quando acontece alguma coisa diferente lá na sua vida, entrou 200, 300, 1 milhão de reais na conta do Glauco, coisa que nunca aconteceu. A Receita Federal vai acionar o sinal vermelho, opa, tem alguma coisa de errado que está acontecendo. Né? Então é exatamente isso que acontece. Se a sua rede social, por exemplo, ela está acostumada a receber uma quantidade de comentários específicos, um engajamento, né, específico, e do nada essa coisa começa a viralizar dentro do seu perfil, acende a luz vermelha do Instagram, não é não? Com certeza, esse teu exemplo foi muito maravilhoso e é exatamente isso que eu falo, porque qual é o exemplo que eu uso para falar disso? Tu não é Kim Kardashian, tu não é Bruna Marquezine, tu não é Juliette do BBB que bateu 18 milhões de seguidores para estar recebendo trilhões de comentários em 5 minutos. Tu não é ninguém, tu não é essas pessoas não. Então, tu começa a ver uma anomalia ali, o Instagram já sabe. E, gente, isso é o de menos, tá? Isso é o de menos que o Instagram já sabe, porque o Instagram, ele é uma máquina perfeita, assim. Só um parêntese bem rápido. Quando você vai seguir uma pessoa porque você tá interessada no sorteio, você só abre lá o Instagram dela rápido e clica em seguir. Não olha nem o Instagram, né? Não olha. Então você não passa nem um tempinho lá no Instagram. Não passa nem um tempinho lá no Instagram do Glauco. Olha, porque quando a gente tá interessado num perfil e chega num perfil com a intenção de seguir mesmo e ver se aquele perfil é bom ou não, a gente vai lá, tu abre meu perfil, dá uma olhada, olha clica em algum post pra ver. Então tu passa um tempinho, nem que seja 20, 30 segundos no meu perfil antes de clicar em seguir. O Instagram sabe disso. Quando vê uma pessoa que não passou nem um segundo no teu perfil e só clicou pra seguir, ele sabe que aquilo ali é estranho. Entendeu? Exatamente, exatamente. Úrsula, você que é social media, conta pra gente aí e dá algumas dicas de quais as ferramentas essenciais, aplicativos que você utiliza que não podem faltar no arsenal do social media. E fala um pouquinho, eu uso ferramenta tal, uso para isso e aquilo. Agora é o momento aí da galera aproveitar para pegar aquelas dicas legais, né, dos aplicativos e depois testar para saber como é que funciona. Fala aí pra gente. Eu vou dar alguns. Vou falar aqui os que vierem na minha cabeça. O primeiro, que otimiza muito tempo, que eu já falei aqui, que é o Business Suite, que é para agendar suas postagens. Então você fez o seu post direitinho, fez a sua imagem, já agenda para amanhã. E você vai fazer aonde esse post? No Canva. Eu uso o Canva, gente. Perfeito, adoro. Tem o Figma também, que é muito parecido com o Canva, só que eu acho um pouquinho mais complicado de mexer, mas ele é muito legal também. Então, Business Suite para agendar suas postagens, para otimizar o seu tempo. Então, você pega uma tarde aí, fez o seu planejamento da semana, pega uma tarde e faz logo todos os posts, com a legenda e tudo, joga no Business Suite e agenda tudo. Perfeito. Então, Canva para fazer as postagens. Se você não tem o Canva Pro, você pode usar o site que é o Remove BG. Remove, em inglês, né? Remove.bg, que é para tirar fundo das fotos. Então, você pode pegar qualquer foto e tirar o fundo dela e jogar lá. Eu adoro também, usava muito quando eu não tinha o Canva Pro. Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu só falar essa questão. Eu, além do Canva, eu utilizo o Photoshop. Mas por que eu utilizava muito Photoshop? Porque no Canva eu uso na versão gratuita e não tem a opção de remover fundo. E isso que você falou aí é bem interessante, porque tem gente que, o Canva não é legal na versão gratuita porque eu não consigo remover o fundo da minha foto, né? Então, usando o Canva junto com o Remove BG, dá uma dupla bem legal para você fazer qualquer tipo de arte, né? Sim. Se você não tem o Canva Pro, realmente. O Figma, que eu comentei também, que eu acho ele um pouquinho mais difícil, ele também ele é muito bacana, ele é tipo um Photoshop, mas ele é um pouquinho mais fácil de mexer também do que o Photoshop. Eu acho o Photoshop um pouco mais difícil, né? Eu também nunca me arrisquei, também não sei como é. O Figma, ele já tem essa parte gratuita, você pode remover lá mesmo, mas assim, eu acho o Canva o melhor, porque ele é o mais simples, mais prático, mais intuitivo, entendeu? E aí você usa o Remove BG lá, tá lindo. Agora eu não tô mais lembrando de nenhum, não, que eu uso assim, que são ferramentas essenciais. Tem aquelas ferramentas que é para você fazer uma coisa diferente no perfil do seu cliente ou até mesmo no seu perfil. Por exemplo, tem um aplicativo que se chama VQs, alguma coisa assim, VCUS.
Vicos, alguma coisa assim. Vou até escrever aqui nos comentários. Ele faz uns vídeos super bacanas, gente, super profissional. E você só precisa gravar o frame lá que você quer. E aí ele vira o vídeo, bota uma música super bacana. Fica super profissional, eu adorei. Então, eu Massa. Quando é pra uma coisa mais assim dinâmica, por exemplo, uma hamburgueria, muito bacana para apresentar a comida. Muito bacana. Perfeito. E aí são os aplicativos que fazem uma coisinha mais diferente, né? Deixa eu te perguntar, você tá digitando no próprio celular ou você tá usando o teclado aí? Não, no próprio celular. Ah, você é rápido na digitação, viu? Tem que ser, meu querido. Não dá pra... Senão eu tinha só 2 clientes, se eu não fosse. Que é muita coisa pra digitar e pra escrever. Olha só uma coisa também bem interessante que eu tenho o costume agora de fazer, que é quando eu vou fazer minhas legendas, eu não gosto muito de digitar com os 2 dedos. Eu tenho prática em digitação no computador, né? Digito sem olhar, digito muito rápido. Mas quando eu vou fazer meus posts pelo celular mesmo, eu uso o gravador o conversor de áudio para texto. Então agiliza demais a minha postagem eu também. uso também. Também é uma dica interessante. Não sei se tu usa o teclado inteligente que a gente só vai arrastando a tela e ele escreve o que tu quer. Professor, já vi. Muito obrigada, professor, por estar aqui me prestigiando. Olha aí. Meu professor de direito, tá? Eu Olha, abandonei, que maravilha. tá, professor? Mas assim, você sabe que eu estou me esforçando também aqui, tá? Mas eu era boa na sua matéria também. Eu era boa em civil, tá? Eu fico triste só quando eu penso que eu era muito apaixonada por penal, professor. E a sua matéria também, mas só porque era o senhor que dava. Porque eu acho que se fosse outro professor... Não é nem puxando saco não, porque o senhor sabe da sua capacidade, que é top. Professor super bregueiro, viu, Glauco? Ele adora. Ah, é mesmo? Adora. Eita! Ele começava Faça o que quiser. Sou donzela, sou mulher. As aulas do Aquele instante delirante, apaixonante. Ó, quando eu já morei em Belém, né? E aí, como eu falei, às vezes eu ficava ali na casa do meu avô, na frente da Praça da Bandeira, e na época tinha um monte de barraquinha, né? O pessoal ficava nas frentes das lojas, eu acordava 7 horas da manhã com aquele tecnobrega pipocando nos meus ouvidos, né? Tudo, Príncipe Negro, Rubi, Tupinambá. Gente, olha, rapaz, bora montar a dupla aí de tecnobrega. Tá fechado já. Bora. No final da live então, eu canto. Olha aí. Por falar em final da live, rapaz, o tempo passou rápido demais. Mentira! Já são 1h10 e a gente tá aqui pregado ainda. E... Meu Deus! Eu tenho tempo. Se puder, nós vira a noite aqui. O povo vira a noite na farra, a gente pode virar a noite aqui falando de coisa boa, né, não? Gente, olha, muito obrigada por todos vocês que ficaram aqui. Sério, eu adorei esse papo. Foi super descontraído, foi super interessante pra mim. Como eu falei, eu não tinha falado ainda assim numa live ou por muito tempo sobre a minha profissão, explicar mais para vocês o que é, como funciona e a importância, né, de ter um social media para a sua empresa. Como eu falei no início, você tem um gerente na sua loja, você precisa ter um gerente na sua loja das redes sociais também. Se você não está presente nas redes sociais, não importa se você é loja, se você é influenciador, se você é professor, você tem que saber gerenciar muito bem aqui. Se você não está presente, você não existe, simplesmente. Então, a pandemia veio para mostrar muito isso para a gente. Muitas lojas ficaram desamparadas, muitas lojas fecharam por não conhecer absolutamente nada de redes sociais e não saber como se virar nesse momento. Então, quem soube ter essa esperteza de estudar marketing ou contratar um profissional, olha, se salvou. E pegou essa onda aí e foi bem melhor do que, né? Muitas empresas fecharam por causa disso. Então, é muito importante realmente. Você deu um exemplo show demais, porque realmente a pandemia ela foi a virada de chave para as empresas, né? Então, aquelas que realmente já estavam desenvolvendo trabalho no digital, ou até mesmo aquelas que se atentaram rapidamente, lá naquela primeira onda ainda, não, tenho que ir para o digital, e foram e deram a cara a tapa, ainda sobreviveram, né? Se a gente pegar aí nos grandes centros, hoje eu moro em Palmas, Tocantins, fica a 1.200 quilômetros de Belém, conheço Belém, já morei, vou praticamente assim,
Todo ano eu vou a Belém e assim, existe uma diferença muito grande do mercado de uma cidade grande, como Belém, daqui de Palmas, né? Então, em Belém, por exemplo, a competitividade é muito alta. Aquelas pessoas que, por exemplo, elas sabem lidar com as redes sociais, dentro ali do seu mercado, ela vai ganhar muito. Por quê? Porque hoje em dia nas redes sociais você tem como fazer investimento. Você falou que não trabalha com tráfego pago, né? Eu conheço um pouco de tráfego pago, já investi em tráfego pago, e para essas pequenas empresas, uma das soluções mais interessantes, além de você fazer o trabalho de social media, que é cuidar da mídia social, para você atrair mais público através do tráfego pago. Você consegue, por exemplo, eu quero alcançar somente pessoas aqui do bairro de Belém, aqui, num determinado bairro. Fala um bairro aí. Guamá, por exemplo. Guamá. Isso, eu quero pegar só os clientes aqui do Guamá, que numa cidade grande, o Guamá já é gigantesco, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas. É o maior bairro de Belém, se eu não me engano, o Guamá. Pois é. A UEPA fica no Guamá, né? A estadual? Não. A UEPA não, é a UFPA que fica. Ah, o UFPA, exatamente. Então, assim, aquelas pessoas que realmente souberam lidar com o digital estão conseguindo se safar, né? E me conta um pouquinho aí do mercado de Belém, de Ananindeua, pelo menos as pessoas que você conhece. Duas coisas aqui importantes que essa fala do Glauco fez eu lembrar. A primeira, o tráfego, que é isso que o Glauco acabou de explicar, e o social media está muito atrelado. O social media ele consegue sim fazer você crescer organicamente, fazendo conteúdos de valor, fazendo conteúdos compartilháveis, fazendo conteúdos de identificação para a pessoa compartilhar nos stories, e aí vira aquela coisa viral toda. Consegue sim. Ah, Úrsula, mas assim, o Glauco falou aí que eu posso usar o tráfego, eu não vou contratar o social media, eu vou só fazer o tráfego. Gente, não, como eu falei, o Instagram é a nossa casa e essa casa precisa estar muito bem organizada e arrumada para você receber suas visitas. Ninguém convida ninguém para dentro da nossa casa se a casa está toda bagunçada, se ela não está atraente. Então não adianta de nada você fazer um tráfego. A pessoa entra no seu perfil, tá todo desorganizado, tu não tem autoridade nenhuma, as cores não combinam, tá tudo desorganizado. Só é venda, só é foto de produto. Não tem um conteúdo de valor ali. Então, o trabalho do social media com o tráfego está muito bem atrelado. Inclusive, eu trabalhando com essa psicóloga que eu falei, a gente estava começando do zero. Então, eu falei, vamos arrumar a casa primeiro, vamos fazer um mês só de social media, postagens bacanas e tal, vamos começar o tráfego depois. E a segunda coisa que eu queria falar, que foi em questão da pandemia, e já respondendo aí a parte do mercado que você perguntou, você deve conhecer aqui a Estação das Docas. Para quem não conhece aqui Belém do Pará, a Estação das Docas é um grande centro gastronômico de Belém e um grande centro turístico. Restaurantes de muita autoridade estão na Estação das Docas. E eu vi um restaurante de muita autoridade, de muito nome, de muito tempo no mercado fecharem as portas. Então isso é uma coisa muito triste. E um restaurante grande, gente, um restaurante que tem capacidade de investir em marketing, um bom valor, um bom preço, tem capacidade de investir nas suas redes sociais e fecharam as portas por conta da pandemia, não sobreviveram. E um restaurante incrível, sabe? Então, assim, o pessoal aqui de Belém, Glauco, eu percebo que eles estão ainda muito com essa mente fechada para social media, para gerenciamento de redes. Eles não acham tão importante isso, não vê muita importância. Tanto que eu tenho uma dificuldade de fechar algum pacote, alguma mentoria até que não, mas fechar mesmo para um gerenciamento de redes aqui com o pessoal de Belém. Os meus clientes, eles são do Brasil, assim. Tem uma cliente do Rio de Janeiro, uma cliente de Florianópolis, que já são pessoas que têm uma mente mais aberta, que já entenderam, sabe? Mas eu tô vendo que isso tá mudando, entendeu? Porque as minhas consultorias são bem buscadas por pessoas aqui de Belém. Pelos meus seguidores mesmo, que a maioria é daqui de Belém. Eu fico feliz com isso, né? Bacana. E ó, você tocou numa questão da cidade de Belém ainda não ter se atentado para isso. Mas quando começa a doer no bolso, quando a pessoa começa a ver que realmente ou é isso, a coisa muda, né? Eu posso te dizer que essa visão de Belém, talvez
possa ser isso, até porque meus avós, meus tios, todos trabalharam no comércio de Belém. Toda vez que eu ia, eu ajudava eles no comércio. Belém tem uma característica muito forte de negócios. Gira muito dinheiro, as pessoas pagam à vista, diferentemente de muitos lugares. Assim, meus avós, eles tinham loja de colchão. Né? O comércio realmente é muito forte. Então, dependendo do ponto físico que você tá, em Belém faz muita diferença. Às vezes você pega um ponto aqui na Padre Otíquio, virou a esquina ali, o ponto já não é bom, não tem tantas vendas. Então, criou-se, eu acho que criou na cidade ali, aquela coisa muito atrelada a um ponto fixo. Eu tenho que estar no melhor ponto da cidade para eu poder gerar venda. Por exemplo, lá, por que os melhores pontos eram ali naquelas regiões, ali naquelas avenidas? Porque tinha muito tráfego. Engraçado que a gente fala hoje em tráfego no digital, mas no físico existe tráfego. Então, naquelas ruas que passavam mais pessoas, que tinham mais tráfego físico, a probabilidade delas entrarem na loja era muito grande. Era como se fosse um funil, né? Quanto mais pessoas passavam, maior a probabilidade de entrar. Se você não tivesse sua lojinha arrumada, se você não tivesse um bom vendedor para atender as pessoas, o cliente saía sem comprar nada. Então, a diferença do digital para o físico, eu diria que não é nada. Do ponto de vista de tráfego de pessoas que entram na sua loja, do bom atendimento que você faz, da sua casa organizada até o final do relacionamento com o seu cliente para fechar a venda. Então, se vocês que estão aí, estão nos vendo, que você é de Belém, eu já trabalhei no comércio de Belém. Eu trabalhei muito tempo na loja de colchão, vendia rede e tudo mais. Então eu conheço assim bem ali aquela região e realmente não adiantava nada você estar no melhor ponto se você não tivesse um bom vendedor, se você não tivesse sua casa organizada, se o atendimento fosse ruim. Como a Úrsula falou, não invista em tráfego pago sem antes arrumar a sua casa. Então tem pessoas que pensam assim, vou investir vou chamar uma pessoa para fazer tráfego pago para mim. Não. Faça primeiro o investimento na Úrsula aí, contrata ela para ser sua social media, organizar a sua casa maravilhosamente bem com essas dicas perfeitas que ela deu hoje aqui pra gente. Obrigada. E aí depois você convida as pessoas para visitar, para saber se tá tudo certo para fechar o seu relacionamento. Úrsula, nossa, amei demais essa nossa conversa. Também, foi muito sensacional, bacana. Viu? E quando vier aqui no Tocantins, se quiser conhecer o Jalapão, pode dar um toque. Glauco, tô indo aí pro Tocantins, vou conhecer o Jalapão. Já tem espaço aqui pra você. Vamos já programar, então. Deixa passar essa loucura aí da pandemia, né? Pandemia. Que tá nos piores momentos. E aí a gente já organiza. Aí alguma coisa. Aqui hoje eu também tô pulando em Belém. Belém ainda tem a voz aí em Belém. Tem a voz. Olha, ainda, top. Aí a gente já faz um tour. Maniçoba. Não. Ai, meu Deus. Não me fale. Eu não gosto de maniçoba, mas vatapá eu sou viciado. Eu sou viciado em vatapá. Minha mãe, meus pais, meus avós, todo mundo é de Belém. E aí quando minha mãe fala assim, no sábado, né? Glauco, vem pra casa que no domingo eu vou fazer um vatapá. Aí eu já nem janto no dia anterior e nem tomo café. Só esperando o vatapá. E aí sobremesa açaí. Agora eu quero a promessa que você fez. Vai cantar aí pra gente um Tecnobrega pra gente finalizar. Ixi, mas assim, meu Deus do céu. É porque eu tô tentando lembrar ainda, se eu sei mesmo a letra toda pra não passar vergonha aqui, que eu ia cantar Príncipe Negro, né? Só sei aquela parte inicial lá, que todo mundo sabe. Ai, o Tecnobrega, ele tem muitas bandas aí que faz com essas músicas internacionais, né? Pega a música internacional e... Ixi! Olha bem pra mim, amor. Eu esqueci. Deixa ficar como estou, sofrendo com a minha dor pelo seu Príncipe amor. Negro. Essa é da Viviane Batidão, eu adoro essa, inclusive escuto muito. Nossa, Viviane Batidão foi um show. A bem... Viviane Batidão, ela não virou cantora sertaneja, não, que eu acho que eu vi ela numa cidade, não sei se foi Araguatins, ou não sei se era ela, não tô lembrando agora. Mas era uma cantora de Tecnobrega. Isso, bem famosa daqui.
Então, Úrsula, obrigado demais, viu? Com certeza haverá outros convites para a gente conversar aqui de novo, viu? Bora. E no mais é isso, é agradecer a você, agradecer a sua audiência que participou aqui, a minha audiência também, meus alunos, eu vi alguns alunos entrando aqui, tá? Obrigado demais. E, a live vai ficar salva, eu vou deixar disponível aqui no meu canal do Instagram. Eu vou baixar essa live também, vou postar ela lá no meu canal do YouTube. Quem quiser assistir depois para pegar essas dicas maravilhosas da Úrsula, vai estar liberado. Você quer deixar uma live que foi bem, ela foi bem, eu gostei muito dessa live aqui, gente. Ela foi bem assim, né? Forte mesmo, com várias dicas, com várias frases importantes da filósofa Úrsula e do Glauco. Olha. Aqui, né? Você se comunica muito bem, você é bem descontraída, gostei demais. Obrigada. Deixa sua mensagem final pra galera, Úrsula. Gente, então, muito obrigada. Aí quando deixa sua mensagem final aí, Deus abençoe você. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado com o meu jeito, com o jeito do Glauco, aqui, minha audiência que tá aqui conhecendo ele. E, Marcel já falou pra gente tirar um print. Sim, Marcel, daqui a pouco a gente já vai tirar o print pra gente postar nos stories, tá? E eu agradeço muito as perguntas, a interação. E eu espero que vocês tenham entendido a importância do social media, a importância de investir nesse gerente da sua rede social. Sua loja física tem que ter um gerente lá, mas aqui dentro também tem que ter um gerente da sua loja. Então, da sua loja, do seu negócio. E não importa, se você tem loja, negócio, você é influencer, você pode falar comigo que eu vou te dar várias dicas. Você pode ir lá no meu direct mesmo, não se preocupe que eu não cobro, não. Não vou falar assim, não, olha, R$100 só essa dica aqui. Não, aqui eu já soltei várias coisas que eu falo, tá na minha mentoria só. Mas assim, se você quiser um direcionamento pro seu perfil, eu tenho a minha mentoria, tenho a minha consultoria, tenho a minha análise de perfil, tenho vários outros serviços além do social media. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. E bora lá pro print, que eu vi que o Glauco já até desativou os comentários aqui pra gente... Bora lá. Ficar bem bora bonita, lá. Pera aí, deixa eu só ver se eu tiro esse negócio aqui, que eu coloquei um filtrozinho, ó. Fala, meu povo, filtro doido é esse, meu Deus do céu? Como é que é esse negócio? Deixa eu arrancar esse trem aqui, que eu nunca botei filtro, que eu sou meio da roça mesmo, mas naturalzão. Então, vamos fechar com um coraçãozinho assim, ó. Sempre fecho com um coraçãozinho. Vai ver, ó, eu tenho um aluno aí que sempre... Tira os prints pra mim. Manda aí, tá? Acho que foi, né? Todo mundo. Vai lá, mais um segundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer outra posinha. Fechou! Úrsula, minha querida, ó. Gostei demais de conversar com você, viu? E vão ter outras. Fica com Deus. Um beijo, gente. E até a próxima. Vamos lá. Olha, tchau. Gente, o público do Glauco vai lá me seguir. Meu público que tá aqui vai lá seguir o Glauco, viu? Que a gente tá aqui só para ajudar vocês aqui nesse mundão gigante que é a rede social, viu? Um beijo. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Até. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.